Senhor presidente, senhoras, obrigada, e senhores deputados, membros da galeria, colegas da imprensa, internautas. Presidente, eu vou usar dois temas hoje no grande expediente, acerca da questão do sistema de transporte de São Luís, mas vou falar na segunda parte, e acerca da questão ambiental. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa semana, portanto, no Brasil, é comemorado em todos os seus espaços, eu não diria comemorado, mas é debatido e discutido em todos os espaços públicos e também da sociedade civil organizada. O que nós temos feito, quais os marcos regulatórios, quais as ações que o poder público tem feito no sentido de garantir a vida das pessoas, no sentido de garantir a sustentabilidade. E, na verdade, o tema e a palavra bonita, sustentabilidade, hoje ela permeia todos os debates políticos. Das campanhas eleitorais aos debates nos espaços públicos, está lá o nome sustentabilidade. Numa grande maioria das vezes, ela apenas como uma palavra bonita, uma palavra para embelezar os vocabulários, uma palavra para fazer parte, por exemplo, dos planos de governo, tanto em nível municipal quanto em nível estadual. Mas, infelizmente, não passa disso. Na prática, efetivamente, a sustentabilidade, na sua essência, a sustentabilidade, como efetivamente precisa ser, ela passa longe, a passos largos, das ações e das políticas, especialmente na sociedade como um todo, e na execução dos planos que deveriam ser feitos, mas que não são feitos, e que se transformam, infelizmente, em letra morta ao longo da gestão de prefeitos e de governos em todo o Brasil. Hoje, portanto, na Semana Nacional, o tema sustentabilidade volta à tona e volta naturalmente com essa força, mas nós não podemos utilizar essa temática apenas como um jargão, apenas como uma forma, mais uma vez, de embelezar esses discursos. Precisamos, efetivamente, tratar na essência, deputado Magno Bacelar, queria cumprimentar Vossa Excelência pelo retorno a esta casa. O Estado do Maranhão, por exemplo, sofre problemas grandes em todas as suas áreas. Já trouxemos aqui na tribuna da Assembleia, por exemplo, a questão do saneamento, do esgotamento sanitário, que, na verdade, não existe no Estado do Maranhão. No Estado do Maranhão, hoje, nós não temos uma política de saneamento e de esgotamento sanitário mínima para garantia daquilo que nós temos preconizado na legislação federal, nos programas nacionais. Por exemplo, em São Luís, nós temos aí menos de 10% de cobertura de saneamento básico, valas a céu aberto. Nós temos menos de 2% de tratamento do esgotamento sanitário na grande ilha de São Luís. As estações de tratamento, infelizmente, hoje, funcionam com a sua capacidade mínima e não trazem o resultado que deveriam trazer para a população. A população paga por aquilo que não recebe. Nós pagamos isso na conta de água da CAEMA, mas, infelizmente, isso não existe para a sociedade. E o que nós temos como resultado disso? O Estado do Maranhão liderando, capitaneando doenças respiratórias e doenças diarreicas, ou seja, doenças de população pobre, porque, infelizmente, estão vulneráveis. Nós hoje debatemos a política de saúde, precisamos de mais hospitais de alta complexidade, precisamos, naturalmente, melhorar o sistema de saúde. E nós também precisamos dobrar a quantidade de agentes comunitários de saúde para poder fazer a saúde preventiva. Mas a gente precisa entender que o problema está bem mais atrás. O problema está exatamente na falta de saneamento básico. O problema está na falta de esgotamento sanitário, que, infelizmente, não existe no Estado do Maranhão. Uma outra problemática, que nós, inclusive, já falamos aqui nesta casa, que tem a ver também com saúde, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Lei 12.305, de 2010, estabelecia, por exemplo, que até agosto de 2012, todos os municípios brasileiros, os mais de 5.000 municípios brasileiros, deveriam apresentar os seus planos municipais da política de resíduos sólidos, portanto, para a eliminação dos lixões, com a meta até o final desse ano de 2014.
No Maranhão, dos 217 municípios do Maranhão, apenas 25 apresentaram os seus planos. Aqui, por exemplo, na grande ilha de São Luís, os planos tiveram que ser refeitos, porque não atendiam às especificidades que constam nessa legislação federal. E desses 25 dados apresentados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, é que dos 25, praticamente todos é o copia e cola, ou seja, não há um respeito às peculiaridades locais, porque praticamente é o mesmo que é enviado para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O que nós temos com isso é a clara demonstração de que a política de resíduos sólidos no Estado do Maranhão, ela não será cumprida. O que nós temos lá na lei, dentre tantas as outras questões, no plano não existe uma pena, uma aplicação de uma punição específica para quem não entrega o plano dentro do prazo, mas há uma punição para quem não eliminar os lixões até o final de 2014, com multas, inclusive milionárias. E aí nós vamos, então, partir para essa questão da aplicação dessas multas milionárias, que, aliás, não vai resolver o problema, porque o problema se resolveria a partir de fazer valer essa legislação. Nesse quesito, eu queria fazer os cumprimentos no Maranhão ao Ministério Público, que já está se organizando para entrar com a ação de improbidade em relação a esses gestores municipais, exatamente pela não entrega dos seus planos municipais. O Estado do Maranhão hoje, que tem praticamente 100% do lixo no Estado do Maranhão, está colocado a céu aberto, ou seja, não existe hoje no Estado do Maranhão nenhuma política voltada para a política de resíduos sólidos. O que nós temos hoje são lixões a céu abertos. E isso acaba colocando em risco a vida das pessoas, porque não existe um aterro sanitário com as mínimas condições de funcionabilidade, inclusive fazendo um obedecimento à logística reversa, que traz um resultado diferenciado e muda a vida das pessoas. O Estado do Maranhão, infelizmente, também está muito atrás do que deveria estar na política de resíduos sólidos. Outro ponto, presidente, que eu queria destacar: o assoreamento dos rios no Estado do Maranhão. O deputado Bira do Pindaré propôs uma audiência. Nós realizamos nessa casa a extração de areia ilegal no Rio Muni. Tivemos na cidade de Presidente Dutra a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Direitos Humanos, ou melhor, de Presidente Juscelino, e lá acompanhamos com a população a situação do Rio Muni. Na verdade, está havendo uma escassez dos peixes, a população está sofrendo já com esse impacto realmente gigantesco. A SEMA e o DMPM suspenderam, na verdade, a extração, mas, através de uma ação liminar, a extração voltou, mesmo que de forma precária, mas voltou ali naquela comunidade. Ou seja, o rio está sendo assoreado, porque o critério que é colocado da legislação ambiental não está sendo obedecido. A margem do rio, a retirada de mata ciliar, que é um dos pressupostos fundamentais para a eliminação dos nossos rios, é o que está acontecendo no Rio Muni. Se a gente vê, por exemplo, as demais bacias hidrográficas do Maranhão, que temos 12, não há hoje um planejamento estratégico para a política de gestão dessas bacias hidrográficas. Nós temos hoje no Maranhão apenas a bacia do Rio a bacia do Meari, a bacia hidrográfica do Meari, que envolve aí 82 municípios já com um trabalho mais avançado. A Codevasf, por exemplo, hoje tem um trabalho, inclusive, de ampliação, não somente para o Rio Parnaíba, mas também para o Rio Itapecuru. Isso, naturalmente, vai dar uma melhoria, mas também ainda está muito atrás, está muito aquém daquilo que deveria acontecer para a redução desse impacto. O Rio Itapecuru, por exemplo, presidente, nós já temos, segundo a Agência Nacional de Águas, uma redução de mais da metade do seu volume, exatamente por essa questão do assoreamento e a extração de areia, a retirada de mata ciliar e de outros tipos de impacto que acabam realmente ferindo de morte esses rios no Maranhão. Nós que estamos aqui, que temos mais aí de 30 anos de idade. Eu, por exemplo, nasci no interior do Estado do Maranhão. E eu, na minha infância, banhava em rios. Voltei na minha cidade, por exemplo, de São Bernardo, lá o rio não dá mais para mergulhar, porque você praticamente atravessa o rio caminhando. Isso não é um problema apenas da cidade de São Bernardo. Esse é um problema de várias outras cidades do Maranhão, porque os rios estão sendo eliminados.
exatamente por esse impacto ambiental que está acontecendo em todo o nosso Estado. Um outro ponto, presidente, que eu queria também trazer aqui, é exatamente a chegada das grandes indústrias do Maranhão, no Maranhão. Nós tivemos ali recentemente na cidade de Açailândia. E na cidade de Açailândia, o que nós acompanhamos de perto foi a morte, mas a morte literal. Nós temos pessoas que estão morrendo com problemas respiratórios, porque as guzarias na cidade de Açailândia, especificamente na comunidade Pequiá de Baixo, está fazendo com que a população venha inalar produtos de alto poder de destruição da vida das pessoas. Tivemos recentemente uma morte, está lá no laudo, está lá no óbito daquela senhora que morreu. Qual foi a causa? Causas respiratórias na comunidade de Pequiá de Baixo. Eu visitei uma das residências e eu fiquei impressionada, deputada Valéria Macedo, Vossa Excelência, que é da região. Eu conversando lá com os moradores e falando com uma criança. E a criança, inclusive, brincando no quintal da sua casa, com caminhõezinhos, brinquedos, numa demonstração do que é, na verdade, uma siderúrgica. E no quintal, 10 metros, 15 metros, 10 metros do muro de uma das... Do muro não, que não tem nem muro, de uma cerca de uma residência, está lá o ferro gusa, com temperaturas de mais de 1000 graus Celsius, colocando em risco a vida daquelas crianças e daquelas pessoas. Eu fiquei impressionada como é que uma situação daquela acontece. Ao mesmo tempo, também, lá, o que as siderúrgicas, os guzeiros afirmam? Não, nós chegamos aqui, depois os moradores vieram. Nós visitamos uma escola que tem mais de 30 anos de existência. E as guzarias são muito mais recentes do que 30 anos. Ou seja, as guzarias foram para dentro da população e estão matando a vida daquelas pessoas que estão ali naquela comunidade. Nós já acionamos o Ministério Público, a Secretaria de Meio Ambiente, porque as licenças, quando elas são liberadas, você tem uma licença de operação, uma licença de instalação, mas a licença de operação ela não dá e é permanente, não. Ela é emitida, ela é emitida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, mas ela precisa ser acompanhada. Porque, se ela não for acompanhada, ela não está obedecendo esses critérios. E aí, portanto, se não obedece os critérios, ela está passível de ser embargada por uma ação da Secretaria de Meio Ambiente. Então, nós acionamos, na verdade, a Secretaria para saber efetivamente a situação ali daquela comunidade. Existem, inclusive, outras ações de cunho social que estão sendo realizadas por outros órgãos que são ligados àquela comunidade e à questão dos direitos humanos ali na comunidade de Pequiá de Baixo. Ao mesmo tempo, nós temos outros problemas, comunidades no estado do Maranhão sendo dizimadas, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, por conta da duplicação da ferrovia. E essa duplicação, ela precisa ser também feita, obedecendo esses critérios. As comunidades têm um impacto gigantesco. Nós temos casos, presidente, de comunidades em que a população dobra pela quantidade de trabalhadores que chegam naquela determinada região. Uma população lá que tem 1000 habitantes, chega a 2000 trabalhadores naquela população. E nós temos um impacto terrível, inclusive incidido, por exemplo, na prostituição infanto-juvenil, nas drogas e em vários outros problemas para aquela comunidade. Ou seja, é um desenvolvimento que não fica, é um desenvolvimento que só sai. Muito pelo contrário, empobrece ainda mais a comunidade que está ali presente. Nenhum de nós, nem eu, nem nenhum de nós que trabalhamos a questão dos direitos humanos e da política ambiental é contra o desenvolvimento, em hipótese nenhuma. Inclusive, eu queria cumprimentar o deputado Max Barros, que traz um projeto interessante nessa casa. Ele trata da questão da verticalização da produção, faz a taxação, inclusive, da questão do minério, para fazer com que o produto manufaturado fique no estado do Maranhão e melhore, inclusive, a vida e a renda do Maranhão. Porque não adianta apenas a gente trabalhar com a exportação dessa matéria-prima sem deixar o desenvolvimento para aquela comunidade. E isso, infelizmente, tem acontecido com muita frequência no Maranhão. Queria pedir, inclusive, à CCJ, nós vamos estar encaminhando isso, para que faça, para que agilize, porque, até onde eu sei, esse projeto está praticamente parado na Comissão de Constituição e Justiça. É um projeto importante, precisa ser debatido, porque tem um resultado em várias vertentes.
na questão econômica do Maranhão, e na questão do desenvolvimento do Maranhão, e também nessa questão ambiental do Estado do Maranhão. E, por último, presidente, eu queria colocar só mais 2 temas referente à questão ambiental, que é a compensação ambiental. O que nós temos? Nós temos uma legislação que, portanto, ela está em vigor em todo o Brasil, é uma legislação federal, mas que não adianta apenas, por exemplo, desmatar para trazer o investimento. Nós precisamos, se isso acontecer, trazer a compensação ambiental, que nós temos, por exemplo, no Maranhão, a refinaria, ali em Rosário, que nós fomos lá recentemente. A compensação ambiental em recursos na ordem de mais de 120 milhões de reais, que precisa ser investido naquela comunidade, nas unidades de conservação daquela comunidade, prioritariamente ali naquela comunidade. E, infelizmente, o resultado para aquela comunidade não existiu até o presente momento. A Câmara que faz a aplicação da compensação ambiental precisa, no meu entendimento, ser muito mais ampla. Vejo, presidente, inclusive vou levantar isso aqui na Assembleia, através de força de lei, nós exigirmos uma presença muito maior das comunidades impactadas nessa Câmara. Por quê? Porque você impacta aquela comunidade e, às vezes, o recurso da compensação ambiental, ao invés de ser investido naquela comunidade, ela vai para outra comunidade. E ali a comunidade sofre com o impacto, mas não tem nenhum resultado para o seu bem-estar e, portanto, para a vida daquelas pessoas. E isso é o que está acontecendo, por exemplo, em Bacabeira. É o que aconteceu, por exemplo, com a Suzano, na região do sul do Maranhão. É o que aconteceu com várias outras empresas que foram instaladas no estado do Maranhão. Ou seja, o plano de manejo, essas áreas de conservação são áreas que precisam, acima de tudo, ser atendidas, e esses planos precisam ser feitos com uma certa agilidade. E isso precisa ter os olhares bem abertos do Conselho, da Câmara, da Secretaria de Meio Ambiente e, portanto, da Assembleia Legislativa do Maranhão, que tem uma responsabilidade de fiscalização em relação a essas temáticas. E, por fim, presidente, eu queria dizer a todos nós que nós estamos vivendo, e isso é um problema mundial, mudanças climáticas, não é? Os mares, na verdade, tendo inclusive alteração por essas mudanças climáticas, que são, na verdade, provocadas pelo próprio homem. Nós estamos vivendo, por exemplo, enchentes, escassez de água em algum lugar, muita água em outro lugar, exatamente por esse desordenamento que aconteceu originalmente pelo homem. E o que nós temos aí, o pequeno produtor sente, o grande produtor também sente. Nós temos, por exemplo, a produção de soja do Maranhão, que sente também com isso, mas o pequeno produtor também sente, faz a sua adequação, mas isso acaba impactando economicamente o país e acaba impactando economicamente o Estado do Maranhão. Como se resolver isso? Se resolve através de uma ação transversal, envolvendo a questão ambiental, mas envolvendo também a educação, fazendo com que as nossas crianças e os nossos adolescentes e os nossos adultos agora, acima de tudo, preferencialmente, prioritariamente o poder público, possa ter uma ação muito mais forte para a redução desses impactos na sociedade. Portanto, presidente, eu queria trazer esses temas que eu vejo que são importantes para esta semana, que é a Semana Nacional de Meio Ambiente. Nós temos o plano estadual, nós temos o plano nacional. Eixos fundamentais foram levantados durante esses debates que aconteceram, não somente aqui no Maranhão, mas também no fechamento, quando do plano nacional em Brasília, mas, infelizmente, esses eixos, como, por exemplo, redução de impactos ambientais, consumos sustentáveis, a geração de trabalho, emprego e renda, que é fundamental, inclusive, para a questão da economia, e a educação ambiental. São eixos que foram eu diria, colocados, apresentados durante o Plano Nacional, mas que, infelizmente, dentro das políticas estadualizadas, isso não tem acontecido. E aí eu queria fechar dizendo que sustentabilidade não é a questão do meio ambiente pura e simplesmente. É a questão do meio ambiente, é a questão da política da saúde, é a questão da infraestrutura, e aí vão todas as demais secretarias de um governo, seja ele municipal ou estadual. A sustentabilidade tem que ser transversal, assim como a educação tem que ser transversal para a gente poder garantir a vida das pessoas.
E, presidente, o segundo tema que eu quero trazer aqui no grande expediente, e eu queria agradecer a Deus, acima de todas as coisas, por hoje temos 70% da frota de ônibus já em circulação na cidade, muito embora a greve ainda continue, mas já saímos de uma parte muito mais crítica, que foi 100% de paralisação, que, aliás, a gente precisa entender que o movimento de paralisação não é um movimento exclusivamente de São Luís. Nós tivemos paralisação aí em 11 capitais brasileiras. Não é? Por exemplo, nós tivemos no Amazonas com 1 dia, nós tivemos na Bahia com 2 dias, tivemos no Ceará com 2 dias, tivemos em Mato Grosso por 4 dias, tivemos no Piauí por 3 dias, tivemos no Rio de Janeiro por 3 dias, tivemos em Santa Catarina por 4 dias, tivemos em São Paulo por 2 dias. E no Maranhão, em São Luís, nós já temos 14 dias. Paralisação 100% e paralisação agora de 30%, portanto, 70% da frota em circulação. Ou seja, no caso de São Luís, não passa apenas de uma manifestação, que é uma manifestação, como eu coloquei no começo, um tanto que teve um sentimento até nacional, lutando por melhorias trabalhistas e outras buscas mais, como no estado, como na cidade de São Luís realmente nós tivemos. Hoje nós temos, eu acredito que nos próximos dias, 100% da frota realmente estará em circulação. Mas a pergunta é, o problema estará resolvido? Porque esse não é um problema de hoje. Esse é um problema que já vem se arrastando realmente há muito tempo. Nós tivemos, sem sombra de dúvidas, um impacto na economia de São Luís gigantesco, de proporções que talvez nem nós saibamos aqui mensurar. Comércio parado, comércio praticamente ficou parado. As pessoas, por exemplo, que estão na economia informal, tiveram prejuízo gigantesco para o rendimento de suas famílias e, inclusive, utilizando outra forma de transporte alternativo, pagando R$5, 2, 3 vezes o valor do que se pega realmente no ônibus de São Luís. E aí, ontem uma pessoa me falou, gente, eu nunca imaginei que eu teria tanta saudade daquele ônibus. Por mais ruim que ele tivesse, mas eu tive muita saudade do ônibus. E eu sei o que é isso, porque eu andei de ônibus a minha vida inteira indo para a escola. E realmente é complicado você não ter condições de mobilidade. Quando você tem um carro, quando você tem uma outra forma de transporte, até dá para você se locomover. Agora, quando não tem, você fica simplesmente parado. Ou seja, você perde um direito constitucional, que é o direito de ir e vir. E isso, infelizmente, a população de São Luís sofreu e perdeu nos últimos dias. O Ministério Público, inclusive, entrou com uma ação civil ontem contra o governo municipal, assinada por 4 promotores, que, na verdade, foi uma ação já anunciada há muito tempo. Nós tivemos aqui na Assembleia um debate nesse aspecto, no sentido de que nós temos vários problemas no sistema de transporte de massa em São Luís. Né? Nós temos uma inovação que nunca chegou, nós temos vários estados brasileiros já tratando com o metrô, com metrô de superfície, VLT, enfim, várias modalidades de transporte de massa. Em São Luís nós temos o ônibus simples, e mesmo com esse ônibus simples sucateado, um ônibus sem condições de trafegabilidade e, pior do que isso, parado, sem trânsito realmente na cidade. Nós temos um problema que é apresentado pela classe empresarial da fraude, que é apresentada na cidade, porque não há um controle de fiscalização rigoroso, e isso, de fato, é um problema. Nós precisamos ser muito coerentes nas nossas colocações, e isso realmente, de fato, é um problema. O deputado Zé Carlos, ele trouxe aqui umas informações que são reais e são importantes, que é a questão da concessão pública, que, na verdade, não é nem concessão, porque nem existe, na verdade, um marco regulatório para isso. Não existe uma legislação que criou essas concessões, elas estão aí dadas, emitidas, sabe-se lá como. A gente não tem, efetivamente, do ponto de vista de lei, uma regulamentação desse sistema, uma normatização desse sistema, ou seja, são ônibus que estão aí transitando sem obedecer critérios de legalidade, por exemplo, e até de moralidade, porque a gente não sabe efetivamente como é que foram a emissão dessas concessões. Nós não temos, por exemplo, transparência
nesse debate entre o governo municipal e a classe empresarial. É algo que nós precisamos ter. A transparência ela é fundamental para a coisa pública, para a gestão pública. E isso, infelizmente, a falta de transparência é um problema grave, porque ela emperra, ela para, na verdade, o funcionamento e a gestão pública. Então, na verdade, são vários e vários problemas. Nós tivemos uma exigência agora do cumprimento desse TAC, que foi o termo de ajustamento de conduta, para que a biometria, por exemplo, fosse utilizada. A biometria utilizada, ela reduz a fraude. A biometria utilizada, ela tem um resultado diferenciado. E o TAC, ou seja, o bilhete único, inclusive, fazia parte também desse termo de ajustamento de conduta, que estava todo dentro da licitação pública, deputado Bira do Pindaré. Que, infelizmente, essa licitação ainda não foi feita e nós não temos nem datas, e nem prazos, e nem planejamento para que isso realmente venha acontecer. Eu quero, na verdade, dizer que já está ficando praticamente sem parlamentares no plenário, o deputado Marcelo está dizendo que não vai sair, mas eu vou finalizar o meu debate hoje aqui, utilizando o grande expediente, para fazer apenas uma colocação. Planejamento precisa acontecer, o debate com a sociedade civil precisa acontecer, a população precisa ter clareza do que está acontecendo, porque senão nós tivemos essa paralisação hoje, e ainda estamos em paralisação, poderá ser resolvida nas próximas horas ou nos próximos dias, e a gente vai ficar esperando que dia de novo vai começar e vai iniciar uma nova greve. Eu espero haver sensibilidade dos que estão envolvidos na política do transporte público da nossa ilha de São Luís, da nossa cidade de São Luís, para que nós tenhamos, a partir desse momento que aconteceu, não que seja para valer a pena os 14 dias de paralisação, mas que tenha pelo menos um sentido esses dias de paralisação, que é fazer com que a sociedade possa amenizar o impacto na vida dessas pessoas a partir de uma exposição e de uma implantação de um sistema de transporte de massa humano e digno para o atendimento de nossas quase 800 mil pessoas, porque os mais de 560 ônibus que estão aí precisam, na verdade, ser substituídos, precisam ser trocados, porque, senão, o atendimento humano não será dado à nossa população. Muito obrigada, presidente.